Olá, hoje nós vamos falar sobre o episódio 2, Sinais do Autismo entre 4 aos 6 anos, aqui no nosso episódio, no nosso canal. Nesta fase, ela se caracteriza por ser uma fase de socialização estruturada, é início da vida escolar, entre os seus 4 e 6 anos, o desenvolvimento social, da linguagem, da autonomia se torna muito evidente. Aqui é o tempo mais comum que os diagnósticos aparecem. Para mim, doutora Patrícia, já é um pouco tardio, mas infelizmente a grande maioria busca ajuda nesta fase. Mas vamos falar sobre ela, que ela é tão importante. É a fase em que a criança passa a interagir em grupos, seguir regras, desenvolver comunicação mais complexa e adquirir habilidades de independência como desfraude completo. Quando há diferença no neurodesenvolvimento, os sinais tendem a se tornar mais claros. Vamos entender e observar em cada idade esses sinais. Primeiro sinal aos 4 anos. Nessa fase, espera-se maior interação social, uma linguagem funcional. O que é isso, doutora? Como assim linguagem funcional? As crianças já pedem algo quando quer dizer claramente: papai, mamãe, vovó, me dá isso, quero aquilo. Isso inicia a autonomia funcional nas suas atividades diárias. A interação social. Pouca interação, pouco interesse em brincar com outras crianças, preferir brincar sozinho por longos períodos, dificuldade em jogos de imaginação e compartilhada com outras crianças, um excesso de irritabilidade quando precisa interagir, foco e padrões restritivos, tá bom? Interesse intenso em temas específicos, fixação por rotinas rígidas, dificuldades com mudanças. Estereotipias começam a aparecer em movimentos repetitivos nesta fase também e mais aguçada nas outras. Balançar as mãos, o corpo, movimentos repetitivos em movimentos de excitação, ansiedade ao caminhar com as pontas dos pés, manipulação repetitiva de objetos, linguagens atrasadas na fala, no seu funcional da sua fala, a repetição de frases, a gente chama na medicina que é o nome ecolalia, que é essa frase que percebe que a criança repete muito a mesma frase sem se importar com a resposta, dificuldade em manter conversas simples com o papai e com a mamãe, autonomia e desfraude também começa nessa fase, dificuldade para controle do seu esfíncter, resistência ao desfraude, dependência para a higienização, isso é muito importante, essa dificuldade, sensibilidade sensorial, nervoso com areia, desconforto com barulho e a seletividade alimentar tão importante, reações intensas a texturas. E os sinais aos 5 anos, doutora? Aqui a exigência social ela aumenta, principalmente no ambiente escolar, socialização, dificuldade em compreender regras sociais, pouca iniciativa de amizade, dificuldade em compartilhar ou esperar turnos, tá bom? O tempo da aula terminar, tendência ao isolamento, foco cognitivo restritivo, hiperfoco intenso, ou seja, quer pular muito, quer correr, resistência extrema a mudanças de rotina, necessidade de previsibilidade, ou seja, eu quero saber o que eu vou fazer. Estereotipias com movimentos repetitivos mais persistentes, focalizações repetitivas, comportamento autorregulatórios, situações de estresse, eles não conseguem se autorregular. Comunicação da linguagem literal, dificuldade em compreender emoções alheias, problemas na comunicação recíproca, ele não entende. Autonomia funcional, às vezes até consegue fazer xixi no vaso, mas com muita dificuldade para se vestir. Normalmente tiram as roupas, A roupa às vezes também é um problema, tá bom? Atraso persistente no desfraude, dificuldade em sequências de autocuidado, sensorial, alimentar e seletivo. Tá? Vamos entender que existe uma alimentação às vezes restritiva, rejeição de novos alimentos, hipersensibilidade a cheiros, sabores. E os sinais aos 6 anos, doutora? Então, vamos entrar agora
na forma da escolarização, que aí fica as diferenças mais evidentes ainda. Interação social muito complexa, dificuldade em trabalho em grupo, normalmente se isola, compreensão limitada de normas sociais, uma frustração intensa em situações sociais, organização e comportamento. Também dificuldade de autorregulação emocional, uma irritabilidade constante, frequente em causas até aparentemente bobas, tá bom? Dificuldade em adaptação a mudanças. Então aqui a previsibilidade ela deve ser maior. Comportamentos repetitivos persistentes mais consistentes, ficar batendo, estereotipias mais estruturadas, rigidez, comportamento de apego excessivo a padrões, linguagem e comunicação, dificuldade em narrativas, dificuldade em compreender a linguagem figurada da comunicação, tá bom? Pouco flexível, autonomia corporal. Aqui já vem com atraso significativo no seu desfraude, né? Você já percebe que já passou do tempo. Completa aqui os níveis de suporte, assim, aí fica mais evidente a gente entender que o N2 vai a metade, consegue desfraude, a outra metade não. O N3 realmente não consegue fazer o desfraude e às vezes leva isso para a vida toda, tá bom? Dificuldade de coordenação funcional, a escrita, sensibilidade sensorial mantida, intolerância a ambientes barulhentos, vai ser para sempre. Desconfortos em ambientes escolares, movimentos, tá bom? Agora, a avaliação médica recomendada nesta fase, ela é essencial. São os primeiros sinais persistentes precoces. É essencial você buscar um bom profissional, um neuropediatra, um médico geneticista para o exame genético, investigação do seu mapeamento genético, aí começam as terapias, fonoaudióloga, linguagem de comunicação, terapias ocupacionais para ajudar nessa autonomia como desfraude, essa autonomia funcional, a integração sensorial, que aí vem as fisioterapias, organizações motoras e corporais, a psicologia por causa dessa irritabilidade, essa percepção emocional diferente do mundo, tá bom? A investigação genética, ela pode ajudar a identificar ainda, né, condições associadas e orientar, assim, individualmente a criança autista neste período. Isso é muito importante. Cada intervenção precoce, a intervenção não é apenas tratar, ela é promover desenvolvimento. Quanto mais cedo iniciar as terapias, maiores as possibilidades de adaptação neural e autonomia funcional. Prevenir é identificar cedo. Tratar é oferecer melhores oportunidades de desenvolvimento, tá bom? Hoje sabemos que a intervenção precoce nas crianças autistas é o caminho mais eficiente. Então não podemos deixar de marcar isso, são os marcadores do tempo. Conhecimento precoce é cuidado precoce e o cuidado precoce é transformar o desenvolvimento. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as fases de 7 a 9 anos. Você que não quer perder essa série, que é a Ciência do Autismo, Fases do Desenvolvimento, siga nosso canal e até a semana que vem que eu vou fazer um vídeo só sobre agora as idades mais velhas. Se o Pareto é o 6, vamos falar do 7 aos 9 anos, tá bom? E depois o tão importante 10 ao 12, que é o marco do crescimento, tá ok? Até mais, aguardo vocês semana que vem sem falta.